Vamos para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. A gente vai ler até o versículo 15. Hoje a gente vai meditar sobre a nossa necessidade de relembrar as verdades de Deus. O título é O Ministério Pastoral de Relembrar as Verdades de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, do 12 ao 15. Amém? Encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amém? Vamos meditar então sobre isso. Mantendo viva no coração a palavra de Deus. Você lembra alguma coisa da mensagem de domingo passado? Tem lembrança? Está bem viva a lembrança ainda aí? A gente meditou no Evangelho de Lucas, né? Capítulo de número 1, aquele momento em que Zacarias adorou ao Senhor pelo nascimento de seu filho, né? Pelo anúncio do anjo Gabriel em relação ao nascimento de João Batista. O tema da mensagem foi: Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente escuta uma mensagem, num domingo, por exemplo, e com 2, 3 dias a gente não lembra tanto mais dela. Você lembra da mensagem de domingo ou de 4 domingos atrás? Dia 3/8? Talvez, se você puxar na memória com um pouco mais assim de esforço, venha alguma coisa. Mas é normal a gente esquecer. Tem lembranças que a gente, fatos que a gente vive na vida, que elas estão ali, fáceis de ser lembradas, porque é o nosso dia a dia. Tem outras que a nossa memória ela vai como que saindo desse campo de lembrar fácil e vai migrando para um lugar onde a gente lembra com mais dificuldade. Então, às vezes a gente escuta uma mensagem há um mês atrás e por mais que a gente se esforce, talvez a gente nem consiga lembrar mais com tanta facilidade. E isso é algo normal na gente. Isso é normal, porque nós temos a tendência de esquecer. A gente é assim. Por isso a importância de repetir as coisas. Repetir determinadas coisas é muito importante porque isso faz com que não caia no esquecimento. Principalmente coisas tão importantes e fundamentais como as verdades divinas. A gente precisa estar sempre trazendo ela aqui, na nossa mente, no nosso coração. Como disse o salmista aqui no Salmo 103, que a gente acabou de ler, né? E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, a repetição é algo de muito valor. Estudos mostram, irmãos, que em pouco tempo, após ouvir uma mensagem, a maioria das pessoas esquece de quase tudo. Será que você está incluído nesse grupo? Certamente sim, porque eu também estou. É natural a gente esquecer. Tem coisas que a gente passa e a gente não esquece nunca. Fica ali, marca a gente. Mas tem outras situações que é natural a gente esquecer.
Por isso estou falando para os irmãos da nossa necessidade de estar sempre trazendo a memória. Isso é algo tão marcante nas Sagradas Escrituras, que no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, nós temos ali um mandamento divino de que os pais deveriam trazer sempre à memória dos filhos os mandamentos do Senhor. A ideia ali é inculcar. É assim? Deuteronômio 6? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Estas palavras que te ordeno estarão em teu coração, e tu as ensinarás a teus filhos. Ensinarás com dedicação, com persistência, e dela falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Por que isso? Pela necessidade da repetição, para que a palavra estivesse constantemente na mente e no coração. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Para que assim, através da repetição da palavra, os filhos, a família pudesse estar sempre lembrando dos feitos do Senhor. Mas é interessante, irmãos, porque mesmo diante de tantos lembretes de que o Senhor é o único Senhor, o Deus Israel é o único Deus, de que a aliança que aquele povo tinha com o Senhor deveria ser cumprida, mesmo diante de tantos lembretes, a gente percebe que Israel frequentemente se esquecia. É assim? Com frequência. Esquecia do Senhor, esquecia da aliança. E a gente não é diferente. Nós, irmãos, temos a tendência, às vezes, de lembrar de coisas que a gente deveria esquecer. E a gente termina esquecendo coisas que a gente deveria sempre lembrar. Tem alguma coisa na sua mente, no seu coração, que você lembra constantemente e que, na verdade, você deveria esquecer? Esquecer não é apagar da memória. Esquecer é seguir em frente, de tal maneira que aquela situação não mais atrapalhe o seu dia a dia, não mais atrapalhe a sua vida. Amém? Tem coisa que a gente precisa deixar realmente para trás, para que a gente consiga seguir em frente. Mas tem coisas que a gente não pode esquecer nunca. E não é sadio esquecer. A palavra de Deus é uma dessas coisas. Que não é sadio a gente esquecer. Que a gente tem sempre que trazer a memória. Bendito seja o Senhor. E aqui nesse texto de 2 Pedro capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 15, Pedro está tratando exatamente disso. Ele está, olha o título que a gente tem aí na própria Bíblia. A minha Bíblia diz assim: o apóstolo dá os motivos por que escreveu esta carta. E constantemente nesses versículos, nesses poucos versículos, do 12 até o 15, Pedro está trazendo essa ideia de lembrar. A ideia é: estou escrevendo essas cartas para que vocês estejam sempre lembrados. Exaltado seja o Senhor. Irmãos, Pedro era apóstolo, homem de Deus. Pedro era alguém que tinha coração de pastor. Porque, na verdade, o Senhor o chamou para isso, né? Lá no Evangelho de João, capítulo de número 21, inclusive tem pouco tempo que a gente ouviu uma mensagem aqui no Evangelho de João, capítulo de número 21, quando o pastor trouxe aqui para a gente uma palavra maravilhosa sobre nesse texto, onde Deus estava ali restaurando a vida de Pedro. O Senhor Jesus estava restaurando a vida de Pedro e colocando nas mãos dele o ministério de apacentar as ovelhas, de cuidar das ovelhas, que pertence ao Senhor Jesus. E essa é a função do pastor. Amar a Deus e, pelo amor que ele tem a Deus, que ele tem a Cristo, cuidar das ovelhas. E é isso que Pedro está fazendo aqui.
amando a Deus e cuidando desse rebanho aqui. Bendito seja o Senhor. Amém? E ele traz nesse texto algumas motivações no coração para dizer assim: eu quero trazer isso à memória de vocês. E aí, essas motivações, o pastor John MacArthur, quando ele interpreta esse texto, ele apresenta 4 motivações, que são urgência, bondade, fidelidade e consciência da brevidade da vida. Eu vou repetir: urgência, bondade, fidelidade e consciência da brevidade da vida. Segundo o pastor John MacArthur, é baseado nessas 4 motivações que Pedro traz à memória da igreja as verdades de Deus. E aí, eu quero trabalhar com os irmãos exatamente essas 4 questões. Usando a palavra urgência que John MacArthur coloca, eu quero dizer o seguinte: uma das funções do ministério pastoral é repetir as verdades divinas em caráter de urgência. Ou repetir as verdades divinas é um ato pastoral de urgência. O versículo 12, a parte A do versículo 12, olha o que Pedro diz: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Ele diz destas coisas. Sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados, ou seja, sempre estarei pronto para trazer à memória de vocês essas coisas. Que coisas? Que coisas? Aquelas que o apóstolo Pedro, logicamente, já havia falado no início da sua carta, e era desejo dele que a igreja também lembrasse das outras coisas que ele ainda iria escrever naquela carta. Mas, precisamente, quando ele diz estas coisas, ele está falando do capítulo 1. Do capítulo 1 até o versículo de número 11. Do verso 1 até o versículo de número 11. E o que é que o texto fala do capítulo 1, versículo 1 até o 11? Basicamente 2 coisas. A primeira delas é o quanto a salvação de Deus é grande, maravilhosa. A gente já estudou sobre a salvação aqui, desse texto. Pedro, então, relata no capítulo 1 a grandeza da salvação, desse amor de Deus tão maravilhoso na vida dos seus eleitos, de enviar Jesus e de Cristo morrer na cruz do Calvário exatamente para trazer salvação. E a segunda grande verdade é exatamente o quanto a vida cristã é uma vida bem-aventurada. É uma vida ditosa, é uma vida feliz, é uma vida segura. Exaltado seja o Senhor. Então, Pedro traz à memória essas verdades. É como se Pedro dissesse assim: olha, eu quero garantir que vocês jamais se esqueçam da salvação que vocês receberam. E que vocês não se esqueçam também das bênçãos que vêm em decorrência dessa salvação. Porque isso é interessante, é maravilhoso. A salvação já é uma bênção, a vida eterna é uma bênção. Mas além da vida eterna, essa salvação traz tantas outras coisas. A presença do Espírito Santo na vida do salvo, a habitação na vida do salvo, o fato de sermos filhos de Deus, né? a segurança da salvação, a presença de Deus nas nossas vidas, mesmo diante dos obstáculos, das tribulações que a gente enfrenta. Ora, meus queridos irmãos, essas coisas, elas sempre são colocadas de volta na nossa mente. Elas sempre vêm para que a gente esteja lembrando, bendito seja o nome do Senhor, desses feitos maravilhosos de Deus. Amém? Então, isso Pedro entende como um ato de urgência. Por isso ele diz o seguinte:
por isso, ou seja, por causa dessas grandes verdades, sempre estarei pronto. Eu não quero negligenciar nisso, essa é a ideia de Pedro. Eu não quero abrir mão disso. Sempre que for necessário, eu quero trazer à memória de vocês essas verdades sobre a salvação. Essas verdades, elas serviriam tanto para aqueles irmãos naquele momento, como também para gerações futuras. Então, essas verdades são verdades para nós hoje. Amém? Olha, Paulo também trabalha uma ideia semelhante a essa. Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 3:1. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O que é isso? Repetição. Não é aquela ideia de já falei isso uma vez, pronto, não preciso falar mais. Já falei sobre salvação uma vez, agora pronto, não preciso mais falar sobre salvação. Já dei um estudo sobre a segurança de salvação, então pronto, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, pronto, não preciso mais dar o estudo sobre segurança de salvação. A ideia não é essa. Paulo está dizendo: escrever as mesmas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Judas 5, diz assim: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que é que Judas está fazendo aqui? Trazendo à memória, a nível de urgência, aquilo que os irmãos já haviam aprendido. Que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso não era novidade para aqueles irmãos. Eles sabiam. Mas Judas entendia que era urgente trazer à memória daqueles irmãos a mesma palavra. Bendito seja o Senhor. Irmãos, as verdades espirituais que nós ouvimos não são novas verdades. Não são. A gente pode até aprender algo novo. Novo no sentido de que a gente ainda não sabia. É natural para mim e é natural na vida dos irmãos. Todos nós sempre temos algo novo a aprender. Amém? Sempre temos. Mas as verdades bíblicas, elas não são novidades. Elas já estão aqui, estabelecidas. Elas já estão reveladas por Deus. A palavra do Senhor. Deus, então, não está nos dias de hoje trazendo novas revelações. Não. O que Deus está fazendo nas nossas vidas é nos fazer lembrar daquilo que Ele já falou. Então, às vezes, a gente, por não conhecer algum texto da Bíblia, algumas verdades da Bíblia, ou às vezes por viver recebendo tantas mensagens distorcidas, aí a gente ouve um texto bíblico, faz parecer que a gente está ouvindo algo novo, né? Ou aprendendo algo novo, ouvindo, perdão, algo novo. Não, a gente está ouvindo o que é desde sempre. A gente está ouvindo aquilo que os nossos irmãos há 100 anos atrás, há 200, há 300, há 500, há 1000 anos atrás já ouviram. É a mesma palavra. Louvado seja o Senhor. Que pelo fato de ser viva, se renova.
fala de uma maneira muito peculiar ao meu coração e ao seu coração. Mas não é um outro texto, não é um texto novo, não é um texto diferente, não é um acréscimo na Bíblia, nem é uma subtração na Bíblia. São as mesmas verdades eternas. Bendito seja o nome do Senhor. A ideia aqui é lembrar e repetir. Lembrar e repetir, em caráter de urgência. Por isso Pedro diz: sempre estarei pronto. Bendito seja o Senhor. Se a gente observar a Bíblia, a gente vai ver que isso é muito comum. Olha, por exemplo, os evangelhos. Veja só a ideia dos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, principalmente esses três, que a gente chama de evangelhos sinópticos. São evangelhos parecidos, evangelhos semelhantes. João é conhecido como o quarto evangelho, ou seja, ele tem uma postura diferente dos outros três. Mas Mateus, Marcos e Lucas, praticamente o que tem em um tem no outro. João é diferente. Mas o que tem num tem no outro, Mateus, Marcos e Lucas. Isso é repetição. Isso é repetição. Às vezes repete, colocando um ponto de vista um pouco diferente, um acréscimo numa passagem, em um detalhe que um viu e o outro não quis colocar, mas eles estão repetindo as palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é interessante isso? E não é inspiração divina? Cada um escreve para um público diferente, cada um escreve com um objetivo diferente. Né? Mateus apresenta Jesus como rei, como Messias. Tá? Então, cada um vai tendo essa visão um pouco diferente do Evangelho, da pessoa do Senhor Jesus. Mas apresenta. Isso se repete para os leitores hoje, assim como os leitores na época. Olha as palavras do Senhor Jesus Cristo. Vejam que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, em seus sermões, em suas parábolas, ele estava sempre repetindo. Quantas parábolas Jesus falou, por exemplo, sobre o reino dos céus? A gente viu há pouco tempo aqui um sermão sobre isso, as parábolas do reino de Deus. A gente vai vendo isso. Deus, o Senhor Jesus Cristo, repetindo ensinamentos sobre o reino dos céus. Qual é a ideia? É reforçando na mente dos discípulos as verdades centrais da palavra do Senhor. Se a gente for lá para o Antigo Testamento, a gente tem a mesma ideia. Por exemplo, os profetas repetidamente pregavam sobre a lei de Moisés, sobre o juízo de Deus, sobre o perdão. Você vai para o livro dos Salmos, você tem repetições lá. O que é que tem no livro de Crônicas? Primeira Crônicas e Segunda Crônicas. É quase que uma repetição do livro dos Reis, Primeira Reis e Segunda Reis. Por que isso? Você tem lá em Êxodo, capítulo de número 20, você tem os 10 mandamentos da lei do Senhor, escritos por Moisés para o povo de Deus que estava caminhando no deserto. Moisés escreveu, já entregou a lei para o povo ali, em Êxodo 20. Mas Moisés pega a pena novamente e escreve Deuteronômio, capítulo 5, e lá ele coloca novamente para o mesmo povo os 10 mandamentos. Não é maravilhoso isso? A ideia da repetição. Repetição. A Bíblia traz isso, porque Deus sabe que a gente precisa disso. E o trabalho do pastor é entendido como esse trabalho de urgência, de repetir para o rebanho as verdades de Deus. Amém? Repetir para o rebanho. Mas
A segunda palavra que John MacArthur usa é a palavra bondade. Ele cita que isso estava no coração de Pedro ao escrever esses textos aqui. E aí eu coloquei assim: repetir as verdades divinas é um ato pastoral de bondade. Olha o texto. O versículo 12, a parte B, diz assim: eu vou ler todo o versículo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Agora, olha a parte B. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. É como se Pedro dissesse assim: irmãos, eu estou pronto para trazer à memória de vocês acerca desses assuntos, ou seja, acerca da palavra, acerca da salvação. Mesmo sabedor eu de que vocês já sabem disso tudo. Mesmo sendo eu sabedor de que vocês já sabem dessa verdade e que vocês já estão firmados nela. Eu sei que vocês estão confirmados nessa verdade. Para Pedro, aqueles irmãos já estavam estabelecidos na fé. Eles já sabiam. Será que alguém além de Pedro já havia falado para aqueles irmãos sobre essas verdades? Certamente que sim. Tanto é que olha o que diz aí no capítulo 3 de 2 Pedro, a gente lê os versos 15 e 16. Olha o que diz aí. Quem quer ler esse texto para a gente? É. Éder. Éder. 2 Pedro, capítulo 3, 15 e 16. Lê o verso 15 também, Éder. Ok? Pega esse detalhe do verso 15. Olha o que Pedro está dizendo para aquela igreja. Pedro está dizendo, conforme ou como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha como é interessante isso aqui. A ideia de que aqueles irmãos já haviam recebido algum ensino do apóstolo Paulo. Não é interessante isso? Às vezes, irmãos, algumas cartas bíblicas aqui, né, algumas cartas, elas eram consideradas cartas circulares. E era assim. A carta que era destinada a uma igreja poderia muito bem depois ser lida também em outra igreja. Porque a palavra do Senhor, ela ia servir para qualquer outra igreja. Exaltado seja Deus por isso. Então, o que a gente vê aqui é que Pedro não foi a única pessoa que chegou para falar do amor de Deus para aqueles irmãos. A gente tem Paulo e certamente tantos outros que já haviam expressado sobre os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus para aqueles irmãos. Mas o que a gente tem em Pedro aqui
É esse ato de dizer assim, irmãos, mesmo sendo eu sabedor que vocês já ouviram, inclusive por outra pessoa, eu quero reafirmar na vida de vocês essa bondade. E outra coisa, Pedro está dizendo assim, e eu sei que vocês já estão confirmados nela, nessa verdade. Eu sei que vocês já têm firmeza dessa verdade. Mas o pastor Pedro, né, ele tem a atitude de dizer assim: eu não vou falar das verdades somente para aqueles que ainda não estão firmes. Eu continuarei falando das verdades até mesmo para aqueles que já estão seguros dessa verdade. Bem, é o coração do pastor que entende a necessidade de expressar bondade para com o seu rebanho em dizer assim: quero continuar falando das verdades centrais das Sagradas Escrituras, mesmo para aqueles que já estão confirmados nessa verdade, estabelecidos nessa verdade. Pedro fala isso, né? Ele diz assim: confirmados, exaltado seja o nome do Senhor. E nela confirmados, finalzinho do versículo 12. Né? E por que isso? Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo crentes firmes precisam ser lembrados das verdades centrais, porque crentes firmes também estão passíveis, correm o perigo de negligenciar na doutrina e ser alvo de heresias e de lobos que penetram no rebanho de Deus para prejudicar a fé do cristão. Não é somente crente novo que cai no engodo do diabo. Crente antigo também cai. Não é somente quem nunca foi doutrinado que cai no engano das falsas heresias, das falsas doutrinas ou das heresias. Crente que já foi doutrinado, que já foi discipulado, que já tem tempo de vida cristã, que participa dos cultos e doutrina, da escola bíblica dominical, também corre esse perigo. Por isso, o pastor doutrina para quem é crente novato, mas também para quem é crente de muito tempo de igreja. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? E essas verdades, elas sempre vêm à tona na vida do cristão. Mas olha uma outra questão. Repetir as verdades divinas é um ato pastoral de fidelidade. Olha o versículo 13, irmãos, que Pedro diz: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 12 ele diz: eu estou pronto para trazer à memória de vocês essas verdades. Versículo 12 ele diz: eu faço isso mesmo sabendo que vocês já sabem. E no versículo 13 ele diz assim: eu considero justo fazer isso enquanto eu estiver neste tabernáculo. O que é tabernáculo, irmãos? Aqui no texto, o que é tabernáculo? O corpo. Tabernáculo aqui, irmãos, é exatamente o corpo de Pedro, né? Ele tinha consciência de que enquanto vivesse nesse tabernáculo, ele deveria, bendito seja o nome do Senhor, pregar, anunciar as verdades da palavra de Deus. Despertar-vos com essas lembranças. Olha o que o texto diz, a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 14, versículo 9. João 14, 9, isso.
Irmãos, Jesus, durante todo o tempo de ministério, já havia deixado muito claro para os seus discípulos quem ele era. E aqui a gente está em João capítulo 14, quando o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos que estava pertinho de partir desse mundo e voltar para o Pai. E Filipe ainda consegue dizer para Jesus assim: mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e vocês ainda não me conhecem. Tanto tempo que eu estou com vocês. Vamos imaginar isso, irmãos. Quanto tempo Jesus andando com aqueles discípulos, falando do reino, anunciando as verdades da palavra. Sabe, um discipulado vivo, prático, uma doutrina poderosa, vivida no dia a dia, confirmada com palavras e com obras realizadas pelo Senhor Jesus. E aqueles discípulos ainda conseguem chegar porque Filipe foi o que falou. Mas a gente não pode julgar Filipe porque muitos outros talvez estivessem exatamente com essa ideia. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus Cristo diz, mas Filipe, tanto tempo que eu estou com vocês. Olha Pedro, o próprio Pedro, que andou com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que em um determinado momento agora negou a Jesus, mesmo já tendo sido por Cristo advertido. Ou seja, a palavra chegou para Pedro. Pedro, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. E aí, Pedro, quando você se converter, você vai consolar os teus irmãos. Pedro diz: não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou te negar. Pedro foi alertado, a palavra foi para ele, Deus falou com ele, o Senhor Jesus Cristo falou com ele. A mensagem de Deus chegou no coração de Pedro, mas no momento do aperto, da dificuldade, no momento em que as pessoas disseram assim: esse aí também andava com Jesus, esse aí também se parece com Jesus. Pedro se esquece da palavra naquele momento e ele negligencia. Apesar das advertências, Pedro nega o seu mestre amado. E aí, aqui, agora, Pedro está dizendo assim, irmãos, é como se Pedro dissesse, eu tenho que exercer fidelidade, eu tenho que despertar vocês. Eu tenho que trazer à memória de vocês essas verdades, porque se a gente se esquecer dessas verdades, a gente pode cair. A gente pode cair. O que foi que o Senhor Jesus falou para Pedro lá no Getsemane? Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro não vigiou, caiu. Agora ele está aqui sendo fiel para aquela igreja, dizendo assim: vigie, irmãos. Vigiem. Eu preciso despertar vocês com esta verdade. Então, meus queridos irmãos, o pastor deve ser aquele que não se cansa de repetir a palavra de Deus para as suas ovelhas, para despertá-la acerca das verdades do Senhor. E por fim, traz para a gente a ideia da brevidade da vida. E aqui a gente trabalha a questão do tabernáculo, né? Os versículos 14 e 15 diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. E olha ele trazendo a memória, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Que texto Pedro está trazendo à memória quando ele diz isso? João 21. Pedro, quando você era novo, você se vestia da forma que você queria, ia para onde você queria, mas quando você for velho, outros vão te vestir e vão te levar para o lugar onde você não quer ir.
E aí João escreveu o Evangelho, diz, falava ele acerca do tipo de morte que Pedro haveria de glorificar a Deus. Bendito seja o Senhor. Pedro aqui está lembrando, agora aqui na sua carta. Estou certo de que estou bem pertinho de deixar esse meu tabernáculo. Deixar o tabernáculo aqui Pedro sabia, está perto da minha alma deixar esse corpo. Está bem pertinho desse meu corpo ser sepultado e a minha alma se encontrar com o meu Redentor. Eu sei que está chegando o dia, porque o Senhor disse que eu iria passar por isso. Eu haveria realmente de passar por isso. Aí ele diz no versículo 15, mas, de minha parte, eu vou me esforçar. Até o dia disso acontecer, amada igreja, essa é a ideia de Pedro aqui. Até o dia disso acontecer, amada igreja, eu vou me esforçar com diligência a todo tempo que vocês se lembrem disso. E aí ele traz um detalhe. E eu quero que vocês se lembrem das verdades de Deus mesmo depois da minha partida. Veja que Pedro não está dizendo eu quero que vocês se lembrem de mim mesmo depois da minha partida. Ele está dizendo eu quero que vocês se lembrem das verdades de Deus mesmo depois da minha partida. E como é que ele fez com que isso acontecesse? Escreveu. Falou, pregou, ensinou e deixou escrito. Exaltado seja o Senhor. Amém? É o cuidado do apóstolo Pedro, é o cuidado do pastor Pedro com o rebanho, de reconhecer que o tempo dele era breve. E que a mensagem deveria permanecer para o rebanho. O nosso tempo é breve. O nosso tempo é breve. E a gente precisa, antes de deixar esse nosso tabernáculo, deixar colocado na memória de alguém as verdades de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bem, eu quero concluir fazendo a seguinte pergunta. O que você precisa manter vivo no coração e jamais esquecer? O que, meu irmão? O que você precisa deixar vivo, aceso, como uma chama acesa no seu coração e jamais esquecer? Nunca se esqueça da palavra. Nunca se esqueça das verdades de Deus. Traga sempre esta palavra à sua mente e ao seu coração. Disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nunca perca a oportunidade de ouvir novamente a palavra do Senhor, mesmo que seja o mesmo estudo que você já viu uma outra vez. Nunca perca. Isso refresca a memória, isso fortalece a nossa fé. Exaltado seja o Senhor. Então, mantenha viva no seu coração a palavra. Não se esqueça dela. Ela será saúde para a sua vida. Louvado seja o Senhor. Mas seja também esse pastor. Alguém que apacenta outro. Né? Como conversávamos há pouco aqui antes de começar o culto, mesmo sem ter o título, mas seja alguém que apacenta outro, que leva essa mensagem ao coração de mais alguém e que estará sempre refrescando na mente e no coração dessa pessoa essas verdades divinas. Certamente você vai encontrar alguém na igreja, na nossa igreja aqui, ou talvez na sua casa, em qualquer outro contexto, alguém que precisa ser lembrado dessas verdades. Dessas que estamos estudando aqui, mas de toda a verdade bíblica. Tem gente que está vacilando na fé porque está se esquecendo dos mandamentos de Deus.
Quem sabe você pode ser usado por Deus para trazer a memória. E ao trazer a memória dessas pessoas a própria palavra vai produzir fé, vai produzir esperança. Bendito seja o nome do Senhor. É questão de urgência, é questão de fidelidade. Exaltado seja o nome do Senhor. É ato de bondade, porque Deus foi bondoso para conosco, nos dando a sua palavra, e a gente pode agora trazer essa mesma palavra, ou levar essa mesma palavra para outra pessoa. E é ato de brevidade de vida, tanto do pregador como do ouvinte. Tanto nosso aqui como das pessoas que estão ao nosso redor. A vida passa e elas precisam ser lembradas das Sagradas Escrituras. Amém? Então, que na minha vida e na sua vida essa semana seja marcada não pelo esquecimento do que a gente tem estudado de Deus, da palavra do Senhor, mas que seja marcado pela lembrança. E há alguém maravilhoso que se responsabiliza por isso também na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo nos faz lembrar as palavras de Jesus. Eu creio que você já viveu isso, inclusive. Em momentos bem específicos na sua vida em que você passou por uma situação em que o Espírito Santo trouxe uma palavra na sua mente. E aquela palavra foi essencial para você vencer aquele momento. Bendito seja o nome do Senhor. Ele faz isso. Ele traz à nossa memória a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, queridos irmãos, e que a gente possa sempre lembrar das Sagradas Escrituras. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, porque as verdades da Tua palavra, ou a Tua palavra que é a verdade, ela sempre vem na nossa vida. Muito obrigado a Deus, porque estudos, assuntos, a gente sempre vem com eles. E eles são importantes e necessários. Que bom que a gente não aprende um assunto somente uma vez na vida, mas que ele sempre vem para a gente, porque nós precisamos disso. Temos a tendência de esquecer das coisas, mas o Senhor, sendo sabedor disso, nos traz à memória a Tua palavra, para nossa edificação, para fortalecimento da nossa fé. E é bom, Senhor, porque cada momento é um momento novo. São as mesmas verdades, mas o Senhor aplica de maneira tão graciosa e nova nas nossas vidas sempre que a gente ouve. A Ti, Senhor, louvor e adoração, porque o Senhor é gracioso em nos trazer sempre a Tua palavra para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a também fazer isso na vida de outras pessoas. Que sejamos instrumentos do Senhor para levar a Tua palavra à mente daqueles que ainda necessitam, Senhor. Nós oramos assim e agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.